Uma igreja forte não nasce por acaso. Ela é edificada em Cristo. Mas como que ela é edificada em Cristo e de que forma? Qual que é o processo? Fica comigo até o final, vou explicar hoje sobre isso. Estarei falando sobre isso. Um assunto de grande relevância para você que é evangélico. Eu vou te explicar isso em detalhe. Vamos para o texto sagrado, nós estaremos lendo agora. Efésios capítulo 4, carta de apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, o verso é o de número 11 a seguir. E disse assim o texto sagrado: E ele designou alguns para apóstolo, outros para evangelistas, outro para profeta, outro para pastores e mestres. Como seria isso? Bom, primeiro ele trouxe um título número 1 da lista, apóstolo. Quando Paulo fala isso, Paulo estava dizendo, referindo aos 12 apóstolos e a ele que é apóstolo. Foi a função deles? Plantar igrejas. Ele que fez as viagens missionárias dele e abriu igreja em N cidades, lugares. Então, com esta função, ela é colocada com o título de apóstolo. O apóstolo tem a responsabilidade de abrir o ministério e de cuidar também da doutrina da igreja. Haja vista que cuidar da doutrina da igreja é papel do pastor e papel também do mestre. Mas, em primeiro lugar, apóstolo, quando Paulo usa apóstolo, porque ele já era apóstolo. Então, ele estava referindo a ele mesmo. E foi Jesus Cristo quem fez. Porque o texto começa, e ele quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, acompanhando o contexto do verso de número 11. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aí ele vai para o verso 11 dizendo, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o primeiro título é pastor, ou melhor, é apóstolo. Primeiro título é apóstolo. Segundo título é profeta. O que é profeta? Profeta é aquele que recebe de Deus e transmite ao povo. Este é o profeta. Dentro das escrituras, qual que é a ferramenta de receber de Deus e passar para os profetas? Exatamente a palavra de Deus. Então, um profeta, ele pode ser o pregador, ele pode ser usado por Deus nos dons de profecia também, que é um profeta. Esses precisam ter na igreja. Então, quando eu trouxe um título, que uma igreja forte, ela é edificada em Cristo, mas qual é o processo? O processo é humano. Mas quem criou o processo? Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo, eu quero trabalhar com você. Eu quero trabalhar com você. Eu quero trabalhar com você. Através do ser humano, através de homens e de mulheres, a igreja vai se edificando em Cristo. Então, a igreja é formada por homens e mulheres, por membros. Estes membros têm as suas funções de edificar a igreja. Ei, edificar a igreja, não destruir a igreja. Edificar a igreja. Apóstolo chegou e plantou a igreja. O profeta, o pregador veio e traz a palavra de Deus para a igreja. Em terceiro lugar, vem o evangelista, aquele que investe na evangelização,
para ganhar almas para o Senhor. Ele que traz a alma para o Senhor. Ele que busca o pecador para a casa de Deus. E outro é pastor. Pastor já é normal, que todo mundo sabe, que é o que cuida do rebanho. Pastor tem o mesmo significado no original ali, de juntar seus rebanhos, literalmente, pastor de ovelhas mesmo. Aquele que vai buscar, aquele que vai cuidar, aquele que vai chorar junto, aquele que vai interceder, aquele que vai acertar as ovelhas dentro do redil ali, para que elas não somem, para que elas não se perdem. Este é o papel do pastor. E depois eu tenho o papel do mestre, que quando fala pastor e mestre, muitos historiadores, muitos doutores, doutores da doutrina, da Bíblia, eles, da palavra, da teologia, eles tentam unificar uma só função para o pastor e para o mestre, porque o pastor, normalmente, o pastor é mestre, normalmente o mestre é pastor. Então, ali está bem unificado, mas eu disse que o pastor cuida do rebanho. O mestre, o que ele faz? Ele vai cuidar da doutrina da igreja. Ele vai ensinar a Bíblia Sagrada. Esse é o papel do mestre, ensinar a Bíblia Sagrada para a igreja. Pastor, por que tudo isto? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre? É porque a igreja forte, ela não surge por acaso, do nada. Não, ela é edificada em Cristo, através das respectivas funções que os homens exercem. Quando eu digo homens, tanto homem como mulher, execução do seu serviço. Então, é desta forma que a igreja ela é edificada. E qual é a finalidade de tudo isso? Vamos para o verso de número 12. Com o fim de preparar os santos. Ô glória! Preparar os santos para a obra do ministério. Então, evangelista, apóstolo, pastor, profeta, mestre, prepara os santos para o ministério, a obra do ministério. Então, Deus não trouxe título, mas Deus trouxe o ministério. É o ministério que tem que ser executado. Para que o ministério precisa ser executado? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem é o corpo de Cristo? A igreja que o apóstolo fundou, a igreja que o apóstolo plantou. A igreja precisa ser fortificada no corpo de Cristo. Através de quê? Através de ministérios. E quais são os ministérios? Apóstolo, evangelista, pastores, doutores ou mestres. Esta é a função, esta é a razão. Por que tudo isso? Para que a igreja seja edificada em quem? Em Cristo. E ainda vai para o verso número 13, dizendo assim, até que todos os membros alcancemos a unidade. Olha, observa que o apóstolo ele se coloca no meio ele se inclui nesse alcançar, esse verbo alcançar, ele diz até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluia! Então, a função disto é que nós chegamos mais perto, mais parecido com Cristo. Quando é que nós vamos chegar na plenitude de Cristo? Quando chegar o final. Verso 14. O propósito é que não sejamos mais como criança, levado a um lado para o outro lado pelas ondas
vento de doutrina, pela astúcia, esperteza dos homens que induzem o erro. Antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, que é Cristo. Vamos crescer em Cristo. Dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo no amor, em amor, na medida que cada parte realize sua função. Então, cada um tem a sua função, cada parte. Então, a igreja edificada, a igreja forte, ela é edificada em Cristo. Através de quem? Através do homem. Mas não é Cristo que faz sim, ele coopera com esta unidade. E aí está o ensino. Tudo isso é feito em amor. Verdade e amor, amor e verdade tem que estar junto. Deixa eu te falar, você é um membro. Qual é a sua função para que a igreja seja forte? Você sabia que você precisa de executar algum trabalho na tua igreja? Você sabia que você precisa ter uma função? Mas, pastor, mas lá ninguém me dá, ninguém me vê. Não. Se disponibiliza em alguma coisa para que haja edificação, para que o seu trabalho contribua para a edificação da igreja, para que alguém chegue ao conhecimento do Filho de Deus, para que a junta se fortalece e que nós possamos ter cada dia mais, tanto eu como você, como membro da sua igreja, como as pessoas que estão, na medida de cada parte realiza a sua função, é que está no verso de número 16, de todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo. Então, eu não estou entendendo nada, pastor, deixa eu te explicar. Um conselho que você dá, uma motivação que você dá para o irmão que está querendo desistir, parar. Ele não quer. Um convite que você faça para um irmão ir para a escola bíblica dominical. Você já está contribuindo para a igreja. Um convite que você faça para que o irmão vir para a igreja, ir para a igreja. Você já está contribuindo para a edificação. Pronto, você já é útil. Você já tem uma função na igreja. Pega esta palavra para você. Faz parte da minha e da sua vida. Estarei orando por você. Esta é a palavra das 7 da manhã. Se você concorda, deixe seu comentário, deixe seu like. Eu sou o pastor João Guimarães, estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando da Bíblia. Esta programação é a programação da Bíblia com o pastor João Guimarães. Vem comigo todos os dias. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graça, quero te louvar pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua paz. Seja o teu nome glorificado para todo sempre, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer batalha, nos ajuda a caminhar. Pai bendito, santo, que esta palavra possa trazer, meu Pai querido, edificação a todos, meu Pai, que forem encontrados. Pai bendito, santo, em nome de Jesus, aceita a minha oração.